Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Aos irmãos, né? O pastor Edson, Diácono Everaldo, a você que está nos Amém. assistindo em casa, né? Através do canal Palavra da Verdade, Assembleia de Deus Ministério Valentes de Davi. Que a paz do Senhor, né, esteja convosco nesse momento e que Deus ele possa abençoar a sua vida e a sua família. Daremos início, né, a mais um estudo bíblico, a lição de número 4. Você que tem, né, acompanhado aí, né, as nossas lições, falando sobre o livro de Jó, nós vamos dar início na lição de número 4, o drama de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração, igreja. E que o Senhor, através desse estudo, através dessa palavra, Ele possa falar comigo e Ele possa falar com você também. Tá bom? Você em casa, ore ao Senhor juntamente conosco. Peça a Deus que abra o seu entendimento, que te capacite, que te dê sabedoria e que você venha entender aquilo que Deus quer falar contigo através desse estudo nessa hora. Amém? Poderoso Amém. Deus e eterno Pai. Papai querido, amado e santo, nessa hora, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, diante da Tua presença. Deus, tenho graça. Primeiramente para agradecer a Ti por mais essa Teu oportunidade. conhecimento, Oportunidade sabedoria essa, que Pai, vem de dos altos poder céus. ministrar a Tua palavra e, ao mesmo tempo, Pai, aprendermos, meu Deus. Eu Seguimos em peço, frente, Pai, desde já, meu sempre Senhor, aprendendo de que nós Cristo. venhamos nos esvaziar, que o Senhor venha nos encher, Pai, com a Tua presença nessa hora. Que eu possa, Pai, através do Teu Espírito Santo, falar com cada coração, falar com cada vida, meu Deus, que está nos escutando nesse momento, através, ó Pai, desse canal, Senhor. Aleluia, que o Senhor venha abençoar a cada vida, venha abençoar, ó Pai, a cada família. Através da Tua palavra, o Senhor alcance, Pai, as vidas nessa hora. E que através desse estudo, Pai, o Senhor venha, meu Deus, falar conosco. Peço-te tão somente, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Capacita, meu Deus, as nossas vidas, Pai, nos dê sabedoria necessária e conduza todas as coisas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, a lição de número 4, como eu já disse para os irmãos, vai tratar sobre o tema, o drama de Jó. O texto áureo. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo de número 2, versículo 21. A verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Ou seja, através deste texto áureo, né, deste versículo, e da verdade prática, igreja, a gente já vem aprender aqui algo maravilhoso, que devemos permanecer fiéis ao Senhor. Ou seja, independente da adversidade que você esteja enfrentando nesse momento, independente, né, muitas das vezes da tempestade, do vendaval que sobreveio sobre a sua vida, assim como foi na vida de Jó, permaneça fiel ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura diária, você que pode, anote os versículos e leia atentamente em sua casa, né? Acompanhando aí na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo de número 1, versículo 13 e versículo 15. A tragédia se abateu sobre Jó. Primeiro anúncio. Jó, capítulo 1, versículo 16. A tragédia se abateu sobre Jó. Segundo anúncio. Jó, capítulo 1, versículo 17. A tragédia se abateu sobre Jó. O terceiro anúncio. Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19. A tragédia sobre a família de Jó. O quarto anúncio. Jó, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 22. Primeira reação de Jó diante da tragédia. Jó, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8. Satanás e a saúde de Jó. A leitura bíblica em classe,
ela é baseada no livro de Jó, meus irmãos. Jó, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 22, e o capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8, que os irmãos possam tá meditando aí, ter um melhor entendimento do estudo. O objetivo geral desse estudo é trazer ao coração dos irmãos e mostrar dentro da palavra do Senhor que Jó, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição do homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Deu uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Louvado seja o nome do Senhor. É algo aqui maravilhoso, igreja, que através da introdução desse estudo, a gente já vem ter uma ideia, uma noção daquilo que a gente vai aprender dentro da palavra do Senhor nessa hora. Um homem que tinha a vida dele, que tudo estava indo bem, sabe? Era o homem mais rico do Oriente, tinha uma família estruturada, tinha tudo o que ele queria. Mas, de repente, sobreveio essa tempestade sobre a vida dele. De repente, sobreveio aí esse vendaval sobre a vida dele e começou a passar por dificuldades. Eram notícias tristes atrás de notícias tristes. Eram dificuldades atrás de dificuldades. Mas isso não fez que o homem de Deus, que o servo de Deus deixasse de acreditar no poder do Senhor. Isso não fez com que ele deixasse de confiar em Deus. Pelo contrário, Jó não olhou para a condição que ele se encontrava naquele momento, Jó não olhou para a adversidade, Jó não olhou para o problema, ele simplesmente entregou a vida dele ao Senhor, confiou no Senhor e Deus realizou grandes coisas na vida dele. E essa é a primeira lição que eu e você já temos. Não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Não olhe para a adversidade que você está enfrentando. Continue olhando para o seu alvo. Continue olhando para Cristo, porque é Ele que é o Redentor da tua vida, porque é dele que vem o teu socorro, em nome do Senhor Jesus. Tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Ou seja, o autor aqui ele já veio escrever algo interessante. E Jó ele tinha um sucesso econômico, ele tinha riquezas
e no âmbito comercial, né? Se fosse nos dias de hoje, ele era tratado como um empresário de sucesso. Era isso, né, que a Bíblia vem nos dizer e que o estudo ele vem nos trazer nesse exato momento. Que Jó ele era assim visto pela sociedade da época, pelas pessoas da época, como era a imagem que ele passava, era a imagem que as pessoas viam de uma pessoa muito rica, de uma pessoa que seria, né, um grande empresário, louvado seja o nome do Senhor, naquela época. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudar encontrada somente em Jó e em Gênesis 26, versículo 14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Ou seja, mais uma vez, né, a gente vem aprender que no âmbito comercial, na esfera ali do campo, Jó ele tinha tudo que um comerciante precisava. Ele tinha todos os animais ali, sejam bois, os jumentos, ele tinha as ovelhas, tudo que uma pessoa queria naquela época, e até mesmo nos dias de hoje, né, para quem atua nessa área aí da agricultura, tudo que a pessoa ela gostaria de ter, Jó ele tinha. Mas era em exceção, ele tinha em grandes quantidades, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 3. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Ou seja, aqui a gente já aprende algo que até mesmo na lição passada o diácono Everaldo ele já tinha falado, já tinha mencionado para os irmãos. O adversário ele vai procurar atacar aquilo que ele acha que você tem de melhor. Ou seja, o adversário ele olha para a situação financeira, para a situação econômica de Jó, para a estabilidade que ele tinha comercial, né? Sendo uma pessoa ali de grande estrutura, e ele diz, né, olha, eu vou atacar essa área da vida dele, porque ele serve a Deus, ele é fiel a Deus, porque ele tem tudo do bom e do melhor. Eu vou atacar essa área da vida dele, porque ele serve a Deus por conta disso, ele é abençoado financeiramente. E nós sabemos, lendo a palavra de Deus, que não era dessa maneira. Jó não adorava a Deus pelo que Deus dava a ele, mas sim pelo que Deus representava para ele. Assim é eu e você, nós não temos que adorar ao Senhor pelo que o Senhor ele pode nos conceder, pelo que o Senhor ele pode fazer por nós, mas simplesmente pelo que ele é e pelo que ele representa na minha e na tua vida. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó, na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação
Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas das vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Ou seja, a gente já aprende aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a gente trazendo para os dias de hoje, o autor ele foi muito feliz, né, na colocação dele, que existem diversas maneiras aí de uma pessoa, muitas das vezes, ela perder o investimento, dela perder aquilo que ela está trabalhando ali arduamente no âmbito comercial. Uma delas é o má gerenciamento, ou seja, a pessoa ela perde o que ela tem porque ela está gerenciando de uma maneira errada, muitas das vezes por estar sem a direção do Senhor. Mas no caso de Jó, em específico, que a revista ela vem tratar, o assunto veio nos dizer que Jó ele tinha sim um bom gerenciamento. Jó ele gerenciava as coisas dele da melhor maneira possível, tudo ia bem. Mas no caso específico dele, foi uma ação do adversário. Louvado seja o nome do Senhor, que fez com que viesse a atacar a vida dele especificamente, né, logo de cara, nessa área dele, para que ele viesse perder com o intuito de que ele viesse a blasfemar do Senhor ou até mesmo desistir da presença de Deus. O tópico 2, Diácono Everaldo, né? A oportunidade de estar meditando, irmão. Saúde a todos que eu participei. Amém. Amém. Tópico 2. Diz assim: tragédia de natureza familiar. 1. Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi, de fato, catastrófica. Ele perdeu, em um só dia, seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. Só aqui, né, mas já perdeu tudo já. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Versos 18 e 19. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. 2. Esposa. A frase amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, verso 9. Atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela, de fato, estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para esses, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. O 3. O fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a ainda hoje. Fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcio, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a casa e busque o Senhor em
estudo e devoção. Ou seja, irmão, todos nós vamos passar por esse vento. Jó, ele passou por vários ventos aí, mas Deus foi lá e deu a vitória para ele, tá? Passou a oportunidade para o nosso pastor Edson. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Então, maravilhosa, e também a paz para os ouvintes do canal Palavra da Verdade, Vanessa e Davi. Já convido você que não é inscrito do canal, se inscreva. Se inscreva no canal aí, acionando o sininho da notificação, para que todos os vídeos que subir para o YouTube, se você seja notificado e aprenda um pouco da palavra do Senhor. Porque nessas lições a gente aprendemos muito. Cada dia a gente aprende um pouco mais. E hoje nós estamos aqui na lição 4, que fala a respeito de Jó. E nós vamos aqui no tópico 3 fazer esse término dessa lição. Preste bem atenção, porque o intuito dessa lição é mostrar os pontos que o inimigo, o adversário da nossa vida, ele costuma nos atacar. Assim como ele atacou o Jó, com certeza ele usa os mesmos atributos, as mesmas técnicas para atacar a nossa vida também. Tópico 3. Tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto e literatura do Antigo Testamento. Ele dará tônica ao restante do livro. Você vai te dar um pouco mais de entendimento no restante do livro de Jó. 2. Saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó, deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, verso 6 e verso 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinza, que no hebraico é Manzabala, um local considerado imundo, onde os inválidos e doentes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre os cães e insetos e aves de rapina. Trágico. Deixou a vida de Jó, desde os nossos irmãos aí falando aí, mexeu na vida econômica e agora ele mexeu na vida física e também ele vai mexer em outro ponto, porque o objetivo dele é desestruturar a nossa vida, é abalar de vez com os nossos sentimentos para que nós se perdemos a direção. Então preste bem atenção. Subtópico 3. Saúde mental. Não há dúvidas que, além do sofrimento físico, Jó também
experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele enfrentou uma depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Jó capítulo 3, do verso 1 ao 14. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Só debaixo dessa pressão, porque o inimigo ele quer pressionar, ele quer deixar você sem saída, sem chão, sem uma base. Ele quer deixar você verdadeiramente perdido, vagado, sem saber que direção você vai tomar, o que você vai fazer. Então ele vem mexendo em todas as estruturas. Primeiro na estrutura comercial, depois já vem na estrutura física e agora ele vem na estrutura mental. Como o Jó acabou de ser citado aqui, que ele amaldiçoou o seu próprio dia de nascimento, porque isso afetou tanto a sua mente, psicologicamente falando, que levou ele a dizer essas palavras, a amaldiçoar até o próprio dia que ele nasceu, porque foi muita pressão. Mas a Bíblia ainda vai dizer, em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus nada do que tinha acontecido em sua vida. Mesmo assim, mesmo ele está com a pressão psicológica no último, com a chaga que estava tomada todo o seu corpo, que a Bíblia diz que é desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Imagina essa pressão, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Imagina essa pressão. Imagina a dor, o sofrimento. E ainda ser testado psicologicamente com a sua mulher dizendo, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Acaba com esse sofrimento. Tira a sua vida logo de uma vez e acaba com isso. Ainda você fica ainda nessa sua fé, nessa retidão. Amaldiçoa logo e acaba logo com isso. E é isso que o inimigo sempre vai sugerir para uma pessoa que está passando por um momento de pressão. Um momento que ele já cercou a pessoa, ele já conseguiu armar suas armadilhas, mas o nosso Deus está com você. O nosso Deus está conosco. Eu lembro-me da passagem de Eliseu, onde que ele estava indo para a cidade de Samaria, indo com o seu moço, e o exército da Síria cercaram eles. E quando o seu moço saiu fora ali da tenda e viu aqueles carros, cavaleiros contra ele, disse, meu Senhor, e agora nós estamos perdidos, e agora nós vamos morrer, e agora vai se acabar tudo. Eliseu simplesmente saiu para fora e disse, maior é aquele que está conosco do que aquele que estão com eles. E orou, Senhor, abre o olho do moço para que ele veja. E o Senhor abriu e ele viu carros de fogo, carruagem de fogo, que estava em favor deles. Oh, glória! Mesmo que você não esteja vendo, a da calabácia, mesmo que você, aleluia, não esteja enxergando, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas ele sempre está lá enviando os seus anjos, ele sempre está lá te dando a vitória para mim e para você, mesmo que nós tivemos muitas vezes um sofrimento.
Ele sempre está lá para nos dar a vitória. Tenha retidão, tenha sinceridade para com Deus. Passe por essa prova glorificando o nome do Senhor, porque a vitória é muito grande para a minha e para a sua vida. Jesus disse em Mateus que ninguém vai roubar o valente se primeiro não manietar ele, não amarrar ele. Porque quem que vai roubar uma pessoa que é valente, que é forte, que está ali sempre para lutar? Quem que vai lá logo enfrentar ele de frente a frente? Não vai. O inimigo primeiro ele vai devagarzinho, ele começa a amarrar, começa a prender, começa com uma desculpa ali, outra aqui, e vai levando. E quando o valente vai se perceber, já está todo amarrado, já está todo trancado. Aí ele entra com as ações dele. Por isso que temos que fazer como Jesus disse: vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Mesmo no momento difícil, mesmo no momento de perca, mesmo no momento da pressão, permaneça firme, louvando e adorando o nome santo do Senhor Jesus. Essa lição maravilhosa, lição gloriosa para nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão agora, para nós terminarmos. Nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provado em uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Aleluia. Permaneça com a sua fé em Deus diante da provação, diante das limitações, diante de tudo que vem sobre a sua vida. Permaneça com a sua fé em Deus. E a vitória vai ser sua em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Tem mais algum comentário? Sim, para acrescentar, irmão, como o próprio pastor Edson ele já disse, meus irmãos, nós nunca devemos deixar, né, de perder a nossa fé no Senhor, deixar de acreditar que Deus, em qualquer momento, em qualquer hora, Ele pode, né, agir, né, a nosso favor. A gente aprende dentro dessa lição algo ali, alguns pontos, né, interessantes, que o adversário ele sabe aonde nos atacar, quando nos atacar. Porém, o que a gente aprende aqui é algo que Deus ele coloca no meu coração para compartilhar com os irmãos, é que ele sempre vai atacar aquilo que muitas das vezes é terreno, para mexer no espiritual. Por isso que nós, servos de Deus, não podemos estar apegados com as coisas dessa terra. Porque se o adversário chega e ataca, se nós estivermos firmados e nos apegados com Deus, com as coisas do céu, a gente não sente. Por isso que o nosso foco, Jesus ele sempre diz que o nosso foco é o céu. O nosso tesouro sempre tem que ser as coisas do céu. Por quê? O homem ele não pode roubar. O ladrão ele nunca vai roubar aquilo que é do céu que está dentro de você. Sabe? Esse já é o primeiro ponto. Ele achou que atacando uma área da vida de Jó e depois vindo atacando as outras áreas da vida dele também, Jó iria deixar de servir a Deus. E, na verdade, não aconteceu isso. Porque o foco de Jó não era as coisas terrenas, mas era o céu. O foco de Jó era adorar ao Senhor. Assim tem que ser na minha e na sua vida. E um outro ponto interessante que os irmãos meditaram, eu achei muito interessante, é no tópico 2, o subtópico 2, que fala sobre a esposa de Jó. E o que Deus ele coloca no meu coração, igreja, para compartilhar com você
nem todo mundo vai entender o teu particular com Deus. O teu particular com Deus é como a palavra diz, é um particular com o Senhor. Que a pessoa que estava do lado dele, que poderia estar apoiando ele, olha, persevera, continua, sabe? Fica firme que vai dar tudo certo. Foi a pessoa que disse para ele parar. Olha, amaldiçoa o teu Deus e dá um basta nessa situação. Para de acreditar. Para de ter fé. Em outras palavras, ela estava dizendo isso, meus irmãos. Só que aí, Jó, com sabedoria, com a confiança que ele tinha no Senhor, ele disse que ela estava agindo como uma tola, né? Como uma louca. Mas o que me chama a atenção é que nos nossos dias, muitas das vezes acontece isso. Talvez você que esteja nos ouvindo nesse momento esteja passando aí por uma situação difícil. E as pessoas que muitas das vezes que você espera receber uma palavra de conforto, uma palavra de fé e de esperança, muitas das vezes querem te colocar para baixo. Mas o que eu quero te dizer é, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, sabe? Não perca a sua confiança no Senhor. Tem uns versículos aqui, eu quero ser breve com os irmãos, que a palavra do Senhor ela sempre nos traz esperança, igreja. Jesus, através da palavra dele, ele sempre traz esperança e conforto para o meu e para o teu coração. Jó capítulo 14, o versículo 7, 8 e o 9, ele vem dizer assim, ó, vou ser breve com os irmãos, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ou seja, a palavra do Senhor, ela vem dizer para mim e para a sua vida, que ainda há esperança. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Há esperança para a tua vida, meu irmão. Não desista, porque o Senhor ele não desistiu de você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Veraldo? Irmão Veraldo, tem mais algo para acrescentar? Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Em tudo, Jó não blasfemou contra o Senhor. Não atribuiu nada a Deus. Ao contrário, né? Ele sempre diz, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando sua mulher foi lá falar para ele acabar logo, e acabar logo com a vida, amaldiçoar e acabar logo, ele disse, poxa, mulher, nós recebemos o bem. Então, receber o bem e o mal você não quer receber? Olha a resposta de Jó. Se nós temos que passar por isso, mulher, vamos passar glorificando a Deus. A gente não tem que perder a cabeça, se matar ou amaldiçoar a Deus. Não, se a gente tem que passar por isso, vamos passar por isso, glorificando o nome do Senhor. E é assim que nós devemos que ser diante da presença de Deus, ser sincero, ser verdadeiros diante da presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém. Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti, ó Pai, ao eu nome peço, do Senhor Pai, Jesus, meu Deus. que o Senhor abençoe a cada A ouvinte, palavra. todos aqueles que teve paciência E de através ouvir desta mensagem, meu Deus, o Senhor essa possa, Pai, mensagem, essa palavra, que o falar Senhor com possa cada fortalecer, coração, falar com cada que o vida. Senhor possa Através tocar, dessa palavra, Pai, o Senhor venha possa dar alimentar a cada entendimento, ser, Pai, a cada sabedoria, alma, Pai, nesta dar hora. força para Pedimos a Ti, ó sair, Pai, o meu nome do Deus, Senhor das Jesus. armadilhas, E que dos os seus servos, ardis, Pai, que nos do escutam, Pai, Satanás, nessa para que hora, os teu ouvintes nome da Tua palavra, que deste a tua canal, filha e o Pai, teu filho venha a ser venham ser abençoado em edificados, Pai, nome do através Senhor desse Jesus estudo. Cristo, para a Não só tua desse glória, estudo, mas Senhor. ao Nos decorrer, Pai, ensina das cada vez palavras, mais dos diante estudos, da tua todos venham graça. ser Nós alimentados, te Pai. pedimos, Senhor, Em nome nessa do Senhor noite, com a Jesus, Pai, certeza da conceda mais vitória, fé, mais força, glória do que teu todos nome. venham, Pai, Amém perseverar em Tua e presença. amém.
Em nome E de amém. Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e infinito amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo que esteja em cada coração, desde agora e para sempre, todos digam Amém. amém. Está Louvado seja o encerrado. nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.